Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo com informações aqui, galera, na calada da noite. Gerson chegando no Verdão, PVC trouxe informação muito boa. Ele disse aí que o Gerson foi oferecido ao Palmeiras. Bora ver aqui nesse vídeo, né, se tem chance dele ser contratado ou não pelo Verdão. Já comenta aqui, você aprova a contratação dele? Acha que o Gerson seria um ótimo reforço? Comenta aqui sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Outra notícia de mercado do Palmeiras. PVC, Palmeiras está de olho no Gerson? Gerson mesmo, gente, do Flamengo, que foi para a Rússia, meio-campista, está no Zenit agora. Tem essa história? Não, tem a história de que ele foi oferecido. Ou seja, aquela história de que ele está insatisfeito mesmo. De que ele, né, a gente via pelo semblante dele que ele não estava feliz. Mas aí, né, gente, vamos voltar nessa história, tá? Porque forçou para ir embora, toda a história do pai. E aí, quando chega lá, não está feliz e quer voltar. São Petersburgo é uma cidade feia. Rio Niva. Rio Niva ali, do lado do palácio onde morava Lenin. E Lenin chegou ali de barco, deu o golpe de Estado e depois levou a capital para Moscou, porque ele era muito perto do Rio. Mas vamos lá, PVC. Ele foi oferecido, então? Aí o que eu li foi que o processo era de 159 milhões de reais. Oferecido por quem? Marcão? Oferecido pelo Zenit. E aí o Palmeiras já deixou claro que o negócio seria caro demais. E circulou a história de que poderia ter o envolvimento de algum jogador da base para compensar esse valor. Mas o Palmeiras não está pensando nisso. O Palmeiras entendeu que o negócio é muito caro e descarta o negócio. Não é a prioridade do clube. O clube vai procurar um volante, vai procurar um zagueiro, vai procurar um atacante, não vai procurar o Gerson. Até porque o Gerson vai chegar e daqui a 6 meses ele pode estar querendo ir para outro clube. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. Não vai rolar Lembrando que Gerson. o Zenit pagou a multa rescisória do Gerson no Flamengo, que foi 25 milhões de euros, o valor que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, por exemplo. Exatamente. Né? E a gente vai lembrar, nesse recorte recente de jogadores que a torcida do Palmeiras queria muito, né? O caso do Danilo, né? Que foi para o Botafogo. O Danilo custou por volta de 22 milhões de euros no Botafogo e o Palmeiras, na época, falou a mesma coisa, que não iria atrás do jogador por ele ser muito caro. Como a Lu falou, né? 25 milhões foi o que custou o Vitor Roque. Então, não é uma prioridade abrir os cofres dessa forma para um jogador de meio campo. Mas que é um meio-campista com características parecidas com o do Gerson. Já falamos de Arias. É um camisa 5, né? O Gerson jogou um pouco mais avançado no Flamengo, mas óbvio que ele entra naquele hall de jogadores que o Abel já falou publicamente. Jogador assim, não precisa nem me consultar, é só trazer que eu coloco para jogar. Arias não avançou, né, Latif? Por enquanto não. E até um bastidor curioso sobre essa história do Arias, tava conversando com o pessoal do Fluminense e me falaram o seguinte... que eles acharam até estranho esse interesse do Palmeiras no Arias, porque se existe esse interesse, o Fluminense tem que ser consultado. Porque o Arias, quando ele fechou com o Wolves, o Fluminense colocou no contrato uma cláusula de que a preferência em retorno ao Brasil seria do próprio Flu. Então, se o Palmeiras quiser colocar dinheiro na jogada, pode ser que role uma briga aí com o Fluminense, porque o Fluminense já deixou claro inúmeras vezes que tem muito interesse no retorno do Arias, caso ele deixe o futebol inglês. Mussete, Gerson no Palmeiras seria uma boa? A PVC, né, já refutou esta ideia, mas seria uma boa para o Verdão? É um jogador gigante, né, gente? Jogador de seleção brasileira, perdeu um pouco espaço depois de ir para a Rússia. Mas eu digo seria uma boa no sentido do valor também, né? Juntando o valor, não da qualidade do Gerson, que isso aí é bastante óbvio. Seria, Lu. Eu sei, seriam valores altos, mas o Palmeiras investiu muito. Tem um orçamento, me parece, menor para a próxima temporada, não vai gastar tanto, isso já foi avisado, mas é o tipo de jogador que muda cenário. O Gerson era tratado até outro dia como titular da seleção brasileira, antes dessa movimentação ruim para a carreira dele. O meio-campo com Gerson e Andrés, por exemplo, seria muito forte. Seria um acréscimo gigantesco para o Palmeiras se isso pudesse rolar, mas a princípio, como o PVC trouxe, não será possível. Complicado.
Latifi, obrigada, viu, querido? Obrigado, Lu. Até mais, Musset, PVC, pessoal mais que tarde. acompanha. Até mais. Vamos pra onde? Vamos pro Palmeiras. Flávio Latifi, tudo bem? Tá sumido, o que você andando fazendo? Ué, não sei, o pessoal não tem me chamado, eu não tenho meu ficado lá no Deus. 6º andar. Né? Ai, tadinho. Ele tá gastando tempo. Vai na pois festa é. hoje? Vou. Você gosta de um pagodinho? Gosto. Ih, gente, ninguém é do pagode aqui, eu tô toda animadona. Não, eu gosto, mas não é a preferência da casa. mas Ah, tudo gente, bem. não, vocês são muito chatos. Ninguém aqui tá animado junto comigo, mas tá bom. Vamos falar do Palmeiras, então, e do mercado, Latifi? Vamos sim. Bruno Rodrigues, né? Não joga mais pelo Palmeiras. O que aconteceu? Pois é, Lu, no final de semana, no domingo, o Bruno Rodrigues disputou um torneio no Rio Grande do Norte, onde ele está curtindo férias, e ele foi o capitão e o camisa 11 do time. O time dele foi o Guarani de Gravataí, foi o campeão desse torneio amador, e ele estava no time. E o que aconteceu é que ele participou desse evento e não perguntou ao Palmeiras se poderia ou não. A resposta seria negativa, até porque os jogadores estão de férias e o Palmeiras não recomenda nenhuma atividade que os jogadores possam se lesionar, ainda mais um confronto, uma partida de futebol, né? E a situação do Bruno Rodrigues foi o que causou mais incômodo na direção do Palmeiras, porque é um jogador que ficou quase 600 dias sem atuar por 2 lesões graves no joelho, e aí durante as férias ele achou de bom tom participar desse jogo, que caiu muito mal. A gente trouxe a informação aqui, quando o Palmeiras fechou a temporada, que tinha alguns jogadores na lista de transferência, o Bruno Rodrigues era um deles, e esse episódio só ratificou que a direção e a comissão técnica pensavam que o futuro do Bruno Rodrigues no ano que vem não será mais no Palmeiras. Você tem uma ideia de como ele ficou sem jogar? O Bruno Rodrigues foi anunciado como jogador do Palmeiras no dia da festa de fim de ano do UOL de 2023. Foi mesmo. A gente estava até comentando isso, e aí 2 anos... Que lembrança, gente. Foi isso. Juro. É isso mesmo. Foi isso. Tanto é que foi o anúncio e todo mundo, ih, rapaz, para tudo aqui que a gente tem que subir. A festa de fim de ano E aí, você estava em outro lugar. ainda nessa- Eu tava na Band, eu fui na apresentação dele lá na academia de Ele futebol, foi mas anunciado, eu tava na Band em 2023. foi anunciado no dia da festa de fim de ano de 2023. E ainda nessa linha do tempo que o PVC está trazendo, o Bruno Rodrigues é anunciado em dezembro de 23. Em janeiro, no segundo jogo dele pelo Palmeiras, ele sofre uma ruptura de ligamento no joelho direito. Em maio, ele estava fazendo um jogo treino, já se recuperando dessa primeira lesão, e ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. E nesse período, só de recuperação, foram quase 600 dias. Então, o Palmeiras esperava de um jogador que passou esse período todo sem atuar, que ele se resguardasse durante as férias, e não foi o que aconteceu. O Palmeiras, ele diz que uma coisa não tem relação com a outra. O Bruno Rodrigues não vai deixar o Palmeiras por conta desse episódio. A comissão técnica e a direção já tinham definido, né, o departamento de futebol, que o Bruno Rodrigues não seguiria no clube no ano que vem. Só que esse episódio ajuda a ratificar todo esse pensamento. Lembrando que o Bruno Rodrigues foi contratado por quase 25 milhões de reais, tem contrato até o fim de 2028 e a direção do Palmeiras vai ter que trabalhar para encontrar um novo clube para ele. E hoje, que é o dia da festa de fim de ano. Exato. E quando ele volta, né, ele fez aquela comemoração emocionante, beijando o joelho. Contra quem foi mesmo, Lati? Juventude. Juventude. Ele fez 2 gols contra o Juventude. Um aqui em São Paulo, no Allianz Parque, que é esse que você tá falando, aquele beijo no joelho, e outro lá no Alfredo Jaconi também. Que coisa, né? E o Bruno Rodrigues se pronunciou? Falou alguma coisa? Por enquanto, não. Não? Então a gente não tem notícias, né, da versão dele sobre isso. Ele tem feito publicações nas redes sociais, mas sobre o caso, por enquanto, não. Só sobre os jogos que ele PVC, de fato, o jogador, ele tá de férias, né? É bom que se ressalte isso. Mas ele errou por conta dessa condição física e de toda a luta que ele bradou nos últimos 2 anos aí, em razão das lesões? Eu acho que sim, porque assim, o mínimo que ele tem que fazer, ele tem o respeito do Palmeiras em relação ao trabalho da recuperação dele. Ele tem que ter o respeito pelo clube e dizer, cara, fui convidado aqui por um grupo de amigos, são muitos meus amigos, posso jogar? O cara vai dizer, não pode. A gente precisa de você ano que vem. Então, o certo, no mínimo, é comunicação. No mínimo, é comunicação. Quer dizer, é diferente se você descobrir que o Rafael Veiga está jogando uma pelada de fim de ano,
É diferente. O contexto é muito O importante. contexto é importante. Ele está 600 dias sendo respeitado na recuperação dele, recebendo salário em dia, que é obrigação do clube. Mas aí, na hora que ele sai de férias, saiu de férias, beleza. Mas não é férias, você pode fazer tudo. Vou saltar de paraquedas sendo jogador de futebol. Vocês sabem que tem uma história do Marcos que é muito boa, o Marcos goleiro. E o Marcos, na época, comecei a falar, vou falar. O Marcos teve um acidente de moto. E na festa de aniversário da irmã dele. Ele foi pegar a irmã na vizinha, a fazenda do pai dele, e ele caiu de moto. E caiu de moto, machucou o braço. Mas o goleiro não anda de moto, em teoria. E o Palmeiras protegeu tudo. Isso faz mais de 20 anos. O Palmeiras protegeu, mas assim, vem cá. Cara, você vai andar de moto? O goleiro vai quebrar o braço. Eu acho que um atleta ele tem que ter um bom senso, né? Ele não tem uma profissão normal como outras, né? É diferente de fato. Quero ouvir a opinião do Musetti já, mas Latifi, então, você trouxe a versão do Palmeiras de que não foi por isso, de que já estaria fora dos planos. Foi uma espécie de desculpa que o Palmeiras usou para fazer o que já gostaria de fazer? Como é que você está lendo esse cenário? O Bruno, ele foi testado no Palmeiras nessa reta final de temporada, nos jogos que o Palmeiras teve desfalque pela data FIFA, né? O jogo mais emblemático, como o Sérgio até vai lembrar bem, foi o jogo na Vila contra o Santos. E o Bruno, ele mostrou que estava em outra rotação em relação aos jogadores do Palmeiras nesses testes e não conseguiu suprir a ausência dos principais jogadores do ataque, né? Que é o Flaco e o Vitor Roque. Tanto é que o Palmeiras tem nos seus planos buscar um atacante para o ano que vem. Então, já estava nos planos do clube essa negociação. Como eu disse, o Bruno ele não conseguiu se provar, o Palmeiras respeitou o tempo dele. Dentro do departamento médico do Palmeiras e para a direção, a história do Bruno Rodrigues sempre foi muito respeitada e o Palmeiras soube respeitar esse tempo, porque foi um jogador que o Abel já disse publicamente que gostava de apostar, que acreditava nele, gostava da história dele, mas tinha uma questão humana também acima de exatamente. tudo, né? De um jogador que fica parado por 600 dias, é muito duro. Então o Palmeiras abraçou o Bruno Rodrigues nesse momento, só que agora, quando o Palmeiras passa a planejar o ano que vem, ele já coloca esse asterisco na posição de atacante, pensando em reforçar o seu time, e esse ato do Bruno Rodrigues atrapalha a sequência dele no Palmeiras. Musetti, Palmeiras fez certo? Tá certo, Lu. Se a gente não for contar esse episódio, eu acho que o Palmeiras já tinha que estar pensando mesmo em negociar o Bruno. Por um lado, você pode pensar, pré-temporada, jogou alguns minutos, né? Talvez esse reequilibre a posição no ano que vem, mas ele mostrou, como o Latifi falou, estar em outro nível, outro tipo de jogador. Eu até estava estranhando as chances que o Abel estava dando até o Abel ali desistir. Mesmo com os desfalques, eu estava estranhando o Bruno jogar, às vezes, mais que o Luigi, por exemplo. Mas a questão das férias, a princípio eu penso, é férias, né? Todo mundo joga uma bolinha. Mas é o contexto dele, de muito tempo sem jogar e ter disputado um torneio. Sabe, não foi um jogo beneficente, que ele dá um miguezinho, joga 10 minutos, faz uma embaixadinha e sai para promover algo. Foi um torneio, mesmo que não seja a valer. Ele disputou mais de um jogo, né? Correu, fez gol, foi capitão. Então, faltou inteligência ao Bruno. Primeiro que deveria ter sido avisado, né? O Palmeiras deveria ter sido avisado e diria que não, e aí partiria do Bruno jogar ou não essa partida. Mas não é um simples jogo, não é uma simples resenha de férias. É um cara que ficou muito tempo parado, que teve o apoio do Palmeiras e que acabou tendo uma atitude pouco inteligente. Mas, independentemente disso, eu acho que o Palmeiras já estava pensando na negociação, porque o que ele mostrou na reta final do Campeonato Brasileiro foi bem ruim. Então, vamos logo começar com o tema, porque o Bruno Rodrigues, olha aí, depois de ficar quase 600 dias parado, e não importa, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, responsabilidade do Palmeiras de tratar todas as lesões, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Agora o jogador, cara, Latifi, explica para nós aí, vai, Bruno Rodrigues, fala sério, hein, neném? Vamos lá. Pois é, Massa. E aí, pessoal que está acompanhando a gente, Massini, Lavieri. A indignação do Massa foi tanta, Dandan, que ele nem quis papo comigo hoje. Nem sei se você reparou. É mesmo, cara. Para tudo, para tudo. Peraí. Para tudo. Vamos começar tudo de novo. Fala, porcada! E aí, rapaziada? No gramado sintético que a luta aguarda, os meus parceiros estão aqui. Flávio Latifi, boa tarde. Você tá bem? E aí, Massa, tudo bem? Danilo, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, a notícia... O Palmeiras
O que eu até ontem estava conversando com você, né, Massini, o que eu ouvi foi que esse final de ano para o Palmeiras seria mais tranquilo, mais pé no chão, sem muita informação. E aí hoje sai essa história do Bruno Rodrigues, né? Eu vou contar para vocês detalhe por detalhe. O que aconteceu? No domingo, o Bruno Rodrigues jogou um torneio, isso é importante porque estão distorcendo isso. Então, o Bruno Rodrigues estava jogando um torneio amador e ele, no Rio Grande do Norte, ele foi campeão. Muita gente até brincou, o primeiro título dele no ano e tal. E hoje o Palmeiras divulgou uma nota dizendo que ele descumpriu uma das normas do clube, né, que é se colocar em risco físico, né? E essa situação deixou o Palmeiras muito incomodado, né? Deixou a direção do Palmeiras muito inconformada. Muito porque o Bruno Rodrigues ele ficou quase 600 dias sem atuar. Ele ele rompeu o ligamento do joelho direito, depois rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, e nesse período ele ficou quase 600 dias sem atuar. E aí, a informação que eu tive é que o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras. Importante a gente dizer que uma coisa não está relacionada à outra, diretamente à outra. O Palmeiras não está negociando o Bruno Rodrigues, a saída do Bruno Rodrigues, por conta do jogo. No ano passado, na reta final dessa temporada, o Palmeiras percebeu que o Bruno Rodrigues não estava no mesmo nível técnico do que os outros jogadores do elenco. A gente vai relembrar aquele jogo na Vila Belmiro que o Bruno Rodrigues foi titular e ele não foi bem. Não foi bem, não conseguiu suprir a ausência do Flaco e do Vitor Roque e ficou exposto. A partir desse momento, a comissão técnica do Palmeiras entendeu que precisaria se reforçar com o atacante. Ou seja, o Bruno Rodrigues já integrava a lista dos negociáveis. Só que esse episódio ajuda a retificar tudo isso que o Palmeiras já estava pensando. Óbvio que o Bruno, a gente vai até chegar a ler, né? O Bruno Rodrigues não se pronunciou, o único pronunciamento dele foi um comentário no Instagram que ele fez para um colega nosso. A gente vai ler ele para vocês. Só que essa situação deixou claro que o futuro dele não será no Palmeiras. O Palmeiras ficou bem irritado com essa situação, porque naturalmente já não deixaria o jogador participar. Só que o fato do clube não ser consultado em nenhum momento sobre, e ainda mais pelo contexto e do histórico de lesões do atleta, o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras em 2026. Muito bem, e aí mais de 20 milhas, né? Que o Palmeiras investiu nele. Oi? 25 milhões, Massa, no final 25 milhões de reais. Beleza. Então vamos lá. O Lavia, é o seguinte, meu velho, tá faltando comando no Palmeiras? Porque, meu, sabe, começa essas coisas, o cara vai, não obedece, vai, joga, entendeu? Pô, tem que ter comando, o clube tem que ter comando, pulso firme. Galera, e o Gerson foi oferecido ao Verdão, disse o BBC. Gerson, que atualmente tá lá no Zenit, não tá passando por um bom momento, já mostrou não estar muito satisfeito no clube russo e pretende voltar ao Brasil. Com isso, o clube, né, do Zenit ofereceu ele ao Verdão. Cara, eu não sei se o Palmeiras vai contratar, mas o Verdão tem interesse. Tem interesse na contratação dele. Verdão que quer os jogadores pontuais para 2026, quer poucas contratações, mais contratações que mudem o patamar da equipe. E aí o Gerson tá na mira, né? Tem também o John Arias, que tá na mira do Palmeiras, atualmente ele tá lá no Wolverhampton da Inglaterra, na Premier League, e também de espera tem interesse aí do Palmeiras. E o Gerson, cara, eu acho que é um pouco difícil ele vir, porque é um pouco cara a contratação, né? Salvo eu, é um pouco mais caro que o Vitor Roque. Mas é um cara que vai trazer retorno garantido. É certeza que ele vai trazer retorno. Porém, o Palmeiras acho que não vai querer esbolsar tanta grana. Já gastou com o Andrés Pereira, já gastou com o Ramon Sousa. Teve também o Andrés Pereira, Vitor Roque, né? Eu já falei, que foi os mais caros. E o Ramon Sousa, foi essas contratações. Foi poucas, mas só o Vitor Roque, pelo amor de Deus, foi caríssimo. Mais de 150 milhões, eu acho, de reais, eu não lembro. Então, vamos ver, né, se o Palmeiras vai querer contratar. E eu acho que era uma ótima contratação. Se o Palmeiras tiver condições, por mim, pode trazer. Joga muita bola esse cara, hein? Jogador de seleção, joga muito. Saiu do Flamengo em alta, foi pro Zenit. Lá não se adaptou muito e tá encostado lá, né, cara? Quase não joga. Comenta aqui
Nação Verde, se você aprova a contratação do Gerson ou não. Agora, sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.